Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a mais um encontro da jornada falando de brincar. Sejam todos bem-vindos, convidados para mais uma live. Que delícia receber vocês todos aqui. Prazer para quem é novo. Que bom encontrar vocês que estão vindo todos os dias. Que delícia. Como é bom encontrar vocês, gente. Nós já estamos na jornada, dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza. Só faltam 3 lives. Olha só. Quinta, sexta e sábado. E hoje a gente tem um encontro muito especial. E hoje a gente dá caráter. Eu quero saber quem aí sabe por que é que eu estou com esse lenço. Alguém aí sabe me dizer? Por que será? Por que será que eu escolhi esse lenço para vir hoje aqui? Eu vou chamar a nossa convidada para explicar para a gente. Mas quem souber, vai falando aí, tá bom? Tá bom, pessoal? Vou aqui chamar a nossa amiga, a Valéria. Vamos aguardar a entrada da Valéria. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Oi, Valéria! Boa tarde! Que linda que você está! Eu perguntei aqui se alguém sabe, quero que quem souber escreva aqui por que será que eu estou com esse lenço? Quero ver se alguém me diz. A caráter, tá linda! É, bem a caráter. O seu áudio está um pouquinho baixo, vê se você consegue colocar um pouquinho mais alto. Então eu acho que eu vou ter que colocar o fone, tá? Peraí. Não, mas agora ficou mais perto, ficou melhor. Assim fica melhor? Fica bom, ficou ótimo. Se você preferir, eu coloco o fone, porque às vezes fica baixinho mesmo. E aí, às vezes, com o microfone fica melhor. Você vai me dizendo. Pode tentar, então. Vamos tentar. Vamos tentar. Pode colocar se você preferir, tá bom? E aí, pessoal, eu não li nada aqui ainda, ninguém respondeu. Por que é que vocês acham que eu estou com esse lenço no pescoço? Por quê? Tá melhor assim? Ficou ótimo. Ficou Melhorou, ótimo, né? Valéria. É, Melhorou precisa usar bem, assim o melhorou fone, o bem. microfone. Fica melhor assim. Fica mais próximo. É verdade. Que delícia ver você aqui nessa tarde fria. Como disse a Ana Maria, que é um acalanto, né? Um aconchego numa tarde fria dessa. A gente falar de um assunto tão gostoso, né? Exatamente. Eu não estou vendo ninguém responder aqui. Alguém já respondeu o que é que eu estou fazendo com esse lenço. Alguém já sabe? Marina. Marina respondeu. Que beleza! Ai, que coisa boa! E para quem não sabe, vai saber, porque a Valéria vai responder para a gente. Sejam todos bem-vindos, vocês que são os convidados, os seguidores, os amigos da Valéria, que estão chegando aqui pela primeira vez. Muito prazer, eu sou a Selma Monteiro e junto com a Elô do Minha Vida no Berçário, planejamos essa jornada lindíssima que veio trazendo gente querida, generosa, de coração enorme, para falar suas experiências de brincar com a gente. Uma ideia que começou tão pequenininha se tornou tão grandiosa em virtude de tanta gente de bom coração. Na verdade, a jornada começou como uma oportunidade de compartilhar aquilo que a gente sabe para poder ajudar o professor, as mães, enfim, né? Quem é simpatizante da temática do brincar, a pensar sobre o brincar como, na minha concepção, a maior e melhor, se não a única alternativa que a gente precisará usar no retorno às aulas, né? Não só nesse sentido, porque falar de brincar é uma necessidade constante, né, Valéria? Exatamente. Para a gente refletir sobre todas as nuances do brincar. E quem quiser saber um pouco mais, tem lá nos destaques do Sala de Aula Organizada, a divisão das temáticas e tudo mais que a gente planejou, tá bom? E hoje a convidada é a Valéria. E para falar do tema dela, que é muito interessante, olha lá que linda Rosinha falando,
Jornada de alegria, de sentido, de encontro, de reencontro, de saberes, isso mesmo. É Tá verdade linda a mesmo, jornada. Rosinha. Ela foi feita com muito bom coração e só uniu gente de bom coração. Olha que coisa boa. Isso é Ah, maravilhoso, né? Fixei aqui o tema de hoje, o brincar dos bebês, ações, expressões e interações. E hoje a convidada Valéria Pazettini. E isso. antes de apresentá-la, eu quero mostrar para vocês as referências bibliográficas de hoje, ok? Quem é que já conhece Ai, que Artes lindo! de Deus, aí, da Diana Kudenschleck? Acho que é assim que fala o nome dela. Este é o livro que veio no pacote da Diálogos Embalados desse mês. E é Isso muito mesmo. lindo, umas imagens maravilhosas. Ai, um encanto. Esse outro livro da Leila Oliveira Costa também é muito bacana, né, Valéria? Muito, Ele é muito muito bacana. legal, Vale muito a pena. sim, até para a formação de professores, para quem é coordenador, ou para o professor também que gosta de estudar, porque ele traz situações práticas e faz a gente pensar a respeito. Então, a Exatamente. autora traz 3 situações para falar sobre um tema, e aí para versar sobre as nossas opiniões, né, pautada em alguns pensadores. E o terceiro livro que eu referendo para vocês é esse aqui, dessa coleção Brinquedos e Brincadeiras nas Creches. Este é Brinquedos, Brincadeiras e Materiais para Bebês. Esse material do MEC e tem Uhum. disponível no site do MEC para baixar, fazer download, tá bom? Então, essas são as referências. Para quem está chegando Indicações agora, maravilhosas. isso, para quem está chegando agora, eu sempre costumo colocar as referências bibliográficas lá no Stories, no final da nossa conversa. Então, fiquem despreocupados que logo vocês vão ter lá o nome dos autores e das editoras, tá bom? Isso É mesmo. isso mesmo, Josiane. Esse último tem em algumas unidades escolares. Eu não sei se em Uhum. todas, né? Porque aqui, como a gente fala para o Brasil inteiro, eu não sei se todos os lugares. Aqui na minha região tem. Então, eu não sei se em todos tem, mas é uma riqueza. Mesmo assim, quem não tem na escola vale a pena baixar, porque é uma linguagem muito clara, muito Uhum. gostoso e umas dicas muito boas também. Bem Vamos lá, acessível. Valéria, falar Vamos. sobre os bebês? Vamos lá? Vamos, Quero claro. apresentar para vocês a convidada de hoje, Valéria Pazettini, pedagoga, especialista em educação infantil e formadora de professores e educadora de bebês há 25 anos. Dormiu no formol, Valéria, gente, olha lá, não parece, não é verdade? Não Faz parece de tempo. jeito nenhum. Ao longo Obrigada. dessa jornada, ela se especializou na educação da primeiríssima infância, com intercâmbios de estudos na Itália, no Peru e na Argentina, além de uma série de cursos de aprofundamentos, desculpe, sobre as especificidades da educação de bebês, especialmente o brincar heurístico e o brincar livre na abordagem Pickler. E eu estou assim com muita vontade de conversar com você sobre todas essas lindezas, essas coisas que eu gosto, que eu adoro. Eu não sou especialista, mas eu gosto, né? Uhum. E tem muita gente aqui também que ama. Ah lá, estão te elogiando, falando quanto você Ah, é competente. E a gente se conhece só de longe, mas já tem uma afinidade, né? uma Então, afinidade Valéria, grande. que delícia ouvi-la. Que você assim aproveite esse tempo todo aqui para a gente conversar, para falar sobre a sua prática, essa lindeza de trabalho seu, sua experiência, que muito agrega a professores, né, aos pais que também são os seus pais de alunos e os que É, também recorrem a seu Insta, que eu digo para vocês e o pessoal tem que seguir. Interarte underline baby, isso mesmo? é isso Né? mesmo. Ai, Então, Selma, tem muito que seguir. Quem não obrigada. segue ainda tem que seguir, gente, que é muito lindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja Eu que te bem-vinda. agradeço. Eu que te agradeço. Você me ouve bem? Porque para mim, Ouve, ouve. porque para mim às vezes está dando um eco aqui na sua voz, mas você tá me ouvindo bem. Eu estou sim. Será que só se for a altura, o volume do seu celular? Mas eu Mas te ouço bem e não tem retorno. então tá ótimo. Então, para a gente começar, quero te agradecer muito, muito esse convite. Eu fiquei muito honrada quando você mandou a mensagem.
me chamando para participar dessa jornada. É um tema que me encanta demais, né? É o meu tema de estudo. Como você disse, eu trabalho como professora de bebês há 25 anos. E essa linguagem dos bebês, que é o brincar, quanto mais a gente entende dessa linguagem, mais a gente consegue ter uma prática que seja satisfatória nessa relação com a primeiríssima infância, né? É um tema que me fascina muito e eu venho, sim, há alguns anos me debruçando, estudando bastante, cada vez mais para entender que linguagem é essa, né? Além de trabalhar como professora, como formadora também, eu tenho esse projeto que é Interarte, que se configura por atendimentos domiciliares com foco no brincar, na arte e na literatura para a primeiríssima infância. Então, nessa trajetória toda minha de estudos, né, sobre as práticas com os bebês, sobre as pedagogias da infância, que mais trazem um caráter aí de qualidade para se trabalhar com essa faixa etária, porque é muito recente, né, assim, os estudos que a gente tem sobre as pedagogias inspiraram e que me apaixonaram para poder idealizar o projeto, né? Então, assim, uma delas é a abordagem do brincar heurístico e a outra é a abordagem da Amy Pickler, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje e fazendo aí a referência ao lencinho que você tá usando, né? Então, a gente vai começar a entender um pouco quais são os princípios dessa abordagem e aonde é que o brincar entra, né? Então, só para situar bem rapidamente, a Amy Pickler foi uma pediatra húngara que ela desenvolveu toda uma abordagem para o desenvolvimento infantil. Essa abordagem ela está baseada em 4 princípios, né, que se relacionam. Então, a autonomia, a relação privilegiada com o adulto, a boa imagem de si mesmo e a boa saúde física e mental das crianças. Dentro desse princípio da autonomia, eu tenho a ideia de desenvolver essa autonomia por meio do brincar livre e da motricidade livre. Então, quando eu comecei a me debruçar mais nesses estudos e entendi o que significava esse brincar livre, eu vi o quanto essa abordagem dialoga e se relaciona com o brincar heurístico, que é algo que eu já vinha estudando há mais tempo, né? Então, são duas propostas de trabalho, são duas abordagens, 2 jeitos de se relacionar com a criança que conversam muito, né? Então, uma e outra só se complementam e enriquecem o trabalho e o olhar do professor com as crianças pequenas, né? E é legal também a gente falar, né, Valéria, não querendo te interromper, que são Diga. 2 abordagens de autoras diferentes, mas que se relacionam, né? Com Exatamente. experiências diferentes, nascidas em lugares diferentes por necessidades semelhantes, vamos dizer assim, mas que estão tão interrelacionados porque elas se debruçam especialmente na infância, né? Exatamente. E aí, quando a gente vai entender o que significa esse brincar livre, né, a gente percebe que ele está muito mais relacionado a uma postura do adulto, que é de não intervir diretamente nas ações do bebê, né, mas de propiciar ali um ambiente, materiais e objetos que sejam adequados a atender a brincadeira, do que ficar ali ensinando, transmitindo conteúdos ou intervindo nas ações dos bebês, né? E para que eu tenha um brincar livre, eu preciso que esse bebê também esteja numa situação de motricidade livre, né? A gente vai entender que esses 2 pontos, eles se relacionam o tempo inteiro e também com os outros princípios dessa abordagem, que é a relação privilegiada com o adulto. Então, que adulto é esse que organiza um espaço, que seleciona materiais com intencionalidade para favorecer o desenvolvimento dessa brincadeira de um jeito positivo, de um jeito que possa ajudar esse bebê a se desenvolver cada vez mais. Então, a gente vai seguir um pouquinho por essa linha e entendendo que brincar é natural.
né? Ele é uma necessidade da criança desde que ela nasce. Então, o bebezinho, desde que nasce, ele brinca. Então, para a gente entender as origens desse brincar, como isso vai acontecendo e se desenvolvendo ao longo do tempo, é importante. Para quê? Para que a gente saiba que objetos oferecer, como estruturar esse ambiente, para cada vez mais dar a possibilidade desse bebê de construir autonomamente as suas brincadeiras, os seus atos criativos, espontâneos, e possa se apropriar das suas próprias ações. Tá? Então, assim, entendendo isso, entendendo que esse brincar é uma linguagem, que ele acontece, que ele é a forma da criança ser e estar no mundo, é papel do adulto permitir que a criança se expresse por meio dessa linguagem, que é o brincar. Então aí a gente vai entender o seguinte: o papel do adulto é muito estruturante quando ele pensa no espaço aonde esse bebê vai brincar, né? Sim. E aí a gente chega num ponto que é assim, bebê brinca no chão, né? O jeito ideal para o bebê brincar e para ele desenvolver essa motricidade livre, para ele ir construindo movimentos, posturas por si só, é no chão. Né? E quando eu vou colocar esse bebezinho no chão, dependendo da fase do desenvolvimento que ele está, eu vou relacionar objetos e materiais adequados para que esse bebê desenvolva aí todas as suas ações de brincar. E aí a gente vai pensar e refletir em qual será o primeiro brinquedo do bebê. Vamos perguntar, eu vou abrir aqui os comentários. Vamos lá. Vamos ver quem responde, gente. A Valéria fez uma pergunta, vou repetir. Qual é o primeiro brinquedo do bebê? Qual é o primeiro brinquedo do bebê? Responde aí, pessoal. Já abri os comentários. Respondam. Qual será? O corpo. O corpo. O corpo. O corpo. Exato. Então. Vamos lá, vamos ver. As vamos mãos, ver se alguém responde. Isso aí, a mão. Quando a gente observa um bebê brincando, um bebê pequenininho lá de poucos meses, né? Fortuitamente, nesse movimento aí, bem espontâneo mesmo de se movimentar, o bebê descobre a própria mão, né? E é nessa hora que de repente essa mão passa pelos olhos e depois passa de novo, e aí com todo esse exercício desse movimento livre, ele entende que é ele que traz essa mão para perto dos olhos e que de repente vem a outra mão. Eu tenho aí toda uma coordenação, né? Olho, mão, e depois quando esse bebezinho leva a mão para a boca, tudo isso já são ações de brincar, né? A origem do brincar do bebê começa aí, nessa exploração de ação com as próprias mãos. E o bebê precisa de tempo para fazer isso. Nesse momento, não tem que oferecer para o bebê objetos. Ele está muito centrado, ele está muito envolvido nas descobertas do seu próprio corpo, das suas mãos, né? Então é nessa hora que o adulto precisa segurar um pouco a ansiedade e não intervir nesse momento que o bebê está muito voltado para uma descoberta e para uma ação dele mesmo, né? Que é brincar com as próprias mãos. Nesse movimento todo de juntar as mãos, de movimentar os punhos, de esticar os braços, de flexionar, de trazer de novo, ele está construindo movimentos aí, ações que vão refinar a sua manipulação, né? Então eu preciso dar tempo para esse bebê brincar muito com as suas mãos, abrir, fechar, esticar, rodar os punhos, para que depois, ao refinar esses movimentos, ele consiga pegar os objetos que a gente vai oferecer. Então a ideia que M. Pickler traz para a gente é que no berço do bebê não tenha nada, né? A não ser o próprio bebê. O próprio bebê e o seu corpo. O berço é o lugar para dormir e descansar. O lugar de brincar é outro lugar, né? Que aí a gente vai colocar esse bebê no chão para poder brincar. Num primeiro momento, damos tempo para o bebê explorar suas próprias mãos, para o bebê brincar com o seu próprio corpo.
E depois, a gente bem sabe, os bebês são muito atentos ao ambiente, a tudo que está acontecendo, né? Depois de ter explorado um tempão essa mão, eu posso colocar o primeiro objeto próximo do bebê para que ele comece a explorá-lo. E aí vem como sugestão, né, da abordagem, que seja um paninho, que seja um lencinho como esse aí que você está usando, que acabou virando um símbolo, né? Porque todas as referências que a gente tem assim da abordagem, esse paninho aparece, esse paninho de bolinhas. Ele não precisa ser necessariamente um paninho vermelho de bolinhas brancas, né? Mas a ideia é que ele seja um paninho de mais ou menos 35 centímetros aí, que ele tenha cores vivas e que ele tenha sim algum detalhe para que a criança vá tendo a percepção visual dos detalhes desse tecido, né? E colocando o bebezinho de barriga para cima no chão, a partir aí dos 3 meses, eu posso colocar esse paninho ao lado dele e num movimento, às vezes, bastante espontâneo, o bebê percebe que tem esse objeto ali e começa a ter intencionalidade para pegá-lo, né? E aí o que acontece normalmente quando a gente faz isso? O bebê pega esse paninho e começa uma relação de interação e de brincadeira ali muito satisfatória para esse bebê, né? Primeiro porque foi ele que pegou, ele vai percebendo aí, olha aí a construção da autonomia acontecendo. Não foi alguém que pegou um paninho, pôs lá no rostinho dele ou pôs na mão dele. Né, que é a mesma ideia de quando o bebê está lá brincando com as mãos e às vezes o adulto pega a mãozinha do bebê, abre a mão do bebê e coloca alguma coisa, brinca com isso, né? Olha isso, chacoalha alguma coisa. Não, a gente precisa entender que o bebê tem aí o seu próprio tempo de construção das suas ações do brincar e que o papel do adulto não é intervir de forma direta nisso, porque em outras palavras, quando eu faço isso, eu estou dizendo para esse bebê assim, isso que você está fazendo não tem tanta importância, tá? Esse seu brincar, essa sua exploração com as mãos, não tem tanta importância. Brinca com isso que é mais interessante, né? O contrário de quando eu permito essa exploração, esse brincar acontecer. A mesma coisa com o paninho, né? O bebê pegou esse paninho, ele vai brincar, ele vai olhar. A gente sabe o quanto os bebês são curiosos, são observadores, são investigadores das coisas, né? Como eles olham os objetos, estudam esses objetos com muita propriedade. Então, nesse movimento todo de exploração desse objeto, está acontecendo um monte de aprendizagens aí, né? Até a hora que, de repente, o bebê deixa cair esse paninho cai no rosto, rapidamente ele tira ou chora, enfim, e aí o adulto obviamente se aproxima e vai. E foi daí que surgiu a brincadeira do Cadê? Achou? Né? Que é uma brincadeira muito bacana, super interativa, que a gente faz muito com os bebês, mas que ela é muito mais legal quando ela parte de uma ação competente do bebê. Quando ele mesmo começa a fazer isso e aí tirar, né, o paninho de cima do seu próprio rosto e o adulto se aproxima e começa essa relação aí de interação por esse brincar. É um marco, né, Valéria? É como se fosse um marco da pesquisa, da descoberta desse bebê, né? Quando ele começa a perceber que uma ação, né, tem relação com o resultado, vamos dizer assim, né? De puxar e alguém, né, sorrir para ele e dizer Exatamente. achou. Exatamente. E aí, assim, parte de toda essa construção da boa imagem de si, né, o bebê perceber que ele que iniciou essa brincadeira, né? É assim, é desde muito pequenininho que a gente vai ajudando a construção dessa autonomia e dessa boa imagem de si mesmo, né? Então, depois de brincar um tempão com esse paninho, porque não precisa de outros, né, de uma infinidade de brinquedos igual a gente vê, aí o adulto atento ali aos movimentos do bebê e vai percebendo que o bebê já esgotou as possibilidades de brincar com esse paninho, aí a gente começa a introduzir outros objetos que o bebê dá conta de pegar com uma mão só, que seja leve, para que ele consiga fazer esse movimento de passar de uma mãozinha para outra, de sentir, de perceber todas as propriedades táteis desses objetos que a gente oferece, né? E aí vem as bolas,
as bolas de pano, as bolas de lã, aquelas bolas assim, ó, trouxe uma mais ou menos aqui para mostrar, que o bebê consegue enfiar o dedinho e pegar. É uma série de outros objetos que o... Tem aquela que é feito de um material natural, eu não sei se é Vime, é tão Vime. linda, né? Tem uma de Ela é Vime linda, que ela é dá pra toda colocar o dedinho vazada. leve. Exatamente. Isso. Então a Tem gente vai aquela pensar. outra de tecido que é feito gomos, né, Valéria? Também, já viu Exatamente. aquela feita de... É Eu linda. tenho essa de lã aqui, que também é macia, que é bem gostosa. Mas aí, assim, Sim, quando a gente vai pensar nos objetos, a gente tem que levar em consideração qual é o jeito que esse bebê consegue pegar, né? Porque, de repente, se eu sim. coloco uma bola para um bebê muito pequenininho, que ao tocar essa bola se afasta, eu não estou dando autonomia para esse bebê brincar, porque ele ainda não consegue virar e se rastejar e ir até a bola, né? Então eu dou um brinquedo que o bebê não vai ter nenhuma ação com ele, né? Nenhuma É. ação efetiva ali para explorar e para brincar. Então eu preciso pensar em quais são os objetos que eu vou oferecer para o bebê, né? Então essa Certo. bola, os paninhos, as argolas também são objetos muito interessantes para a gente oferecer aqui, ó, para os bebês pequenininhos. Os chocalhos, que os bebês possam ver o que é que tem dentro na hora que ele chacoalha. Né? E isso é uma coisa que a gente vê muito assim. Às vezes a gente oferece para os bebês muitos brinquedos macios, fofinhos, de borracha, que quando o bebê aperta faz aquele barulho, o bebê assusta. Né? Então, quando a gente vai Adoro esse vídeo. Muito quando a gente forte. exatamente, quando a gente vai pensar num bebê que está conhecendo o mundo e construindo aí as suas ações de brincar, esse bebê precisa entender o que, que é que tem lá dentro, que quando ele chacoalha é que faz o som. Né? Então, todos esses brinquedos, todos esses materiais, eles têm um porquê, eles têm uma intencionalidade. Né? O porquê que a gente coloca alguns e não coloca outros em determinada fase do desenvolvimento. Conforme o tempo vai passando, esse bebê está muito explorador das coisas, já está até experimentando novas posturas, até está se virando mais, está tentando se movimentar, agarrar as coisas e pegar, eu vou incrementando mais esse ambiente de brincar. Aí que entra o papel do adulto, em observar essas ações do bebê e poder incrementar esse ambiente, rechear esse ambiente com coisas que vão deixá-lo mais envolvido nessas explorações. Exatamente. Exatamente. E quando eu for pensar nesses objetos, eu preciso considerar a materialidade desses objetos que eu ofereço. A gente sabe que o bebê é todo sensorial. Nós todos somos, né? Na verdade, até o final da nossa vida, nós vamos ser sensoriais. Mas o bebê, isso está numa camada mais acima, né? Ele está totalmente vivenciando essa parte sensorial. Então, se eu oferecer para ele a maior gama de materiais possíveis, eu vou estar estimulando cada vez mais esse desenvolvimento sensorial dele. Né? Então, é nessa hora que eu vou começar a pensar em objetos de tudo quanto é tipo de matéria, né? Os objetos de metal, de madeira, de couro, de borrachas, de tecido, até mesmo os de plástico. A gente não pode desconsiderar, porque a gente vive numa sociedade que tem muita coisa de plástico, mas aí como é que a gente pode equilibrar o tipo de materialidade que a gente oferece para os bebês? Que vão pegar, que vão explorar, que vão levar à boca. E isso é super importante, não tem como entender o brincar dos bebês sem permitir que eles coloquem as coisas à boca. E aí também entra um ponto importante, né? O adulto precisa entender que quando ele oferece os objetos para o bebê, ele tem que estar seguro de todas as explorações que o bebê vai fazer com ele. Para quê? Para que esse adulto não fique falando não o tempo todo. Porque se eu Não põe preciso na boca, ficar, não se eu preciso me ficar o tempo todo, esse não, assim não põe na boca, tira, eu não estou permitindo um brincar livre. Esse brincar, essa ação do bebê, ela está condicionada às minhas ordens, né? Esse não, esse sim, esse pode, esse não pode. Então,
como é que a gente vai pensar com intencionalidade que materiais oferecer para propiciar, sim, esse brincar livre. Interessante, muito importante isso, né, Valéria, que você está falando. Porque, assim, a seleção do professor, do educador, né, do adulto, induz atitudes dele em relação a essa interação, intervenção junto aos bebês, né? Então, Exatamente. é uma preocupação importante saber que tipo de material oferecer, porque em virtude do que leva, são as experiências que as crianças vão adquirir, né, nas vivências ali de exploração. Exatamente. E aí pensando, né, na continuidade desse desenvolvimento e dessas explorações, quando o bebê começa a chegar lá por volta dos 6 meses, ele já está com uma maior movimentação, né? Ele já adquiriu aí muitas possibilidades até né, de se virar, de sentar sozinho, de conseguir ficar sentado sozinho, de se rastejar, de se esticar para pegar as coisas. E aí eu vou oferecendo cada vez mais uma gama maior de objetos, considerando essas materialidades diferentes. Aos 6 meses é a idade que eu começo a atender, né, assim, no projeto. Então tem uma das atividades que chama o Cesto dos Tesouros, que daí é uma proposta que se relaciona com a abordagem do brincar heurístico, como eu falei no começo, né? São duas abordagens aí que se relacionam e que traz um cesto mesmo cheio de tesouros para os bebês explorarem. Mas aí isso é tema para outra live, né? Essa ideia aí do brincar Logo, vamos fazer heurístico. logo, Exatamente. falar sobre brincadeira heurística, que é a sua paixão e minha, né? A Exato. gente gosta, muito bom. Exatamente. Então, é isso, é oferecer a maior gama de materialidades possíveis para esse bebê explorar, para esse bebê brincar, para ele manipular, para ele pegar, para ele experimentar, para ele arremessar. Porque o que vai começar a acontecer agora? O bebê descobre que as coisas produzem som. E aí ele começa naquela investigação de jogar as coisas. Joga, e joga de novo, e joga de novo, ou bate as coisas no chão, ou começa a bater um objeto no outro. E aí, por que é importante ele ter uma gama diversa de materiais? Porque o som que o metal produz ao bater é diferente da madeira, que é diferente do couro, que é diferente do tecido, que é diferente da lã. Então, todas essas explorações, todos esses estímulos sensoriais que o bebê está experimentando ali nessa exploração, vão ser super importantes para ele conhecer as propriedades dos objetos e a si mesmo, e as suas ações. E cada vez mais incrementando as suas ações de brincar. Né? E nessa fase também começa uma grande exploração aí de coisas que se encaixam. Né? O bebê começa a experimentar colocar uma coisa dentro da outra, ele começa a perceber que as coisas cabem ou não cabem, né? Que ele joga, que ele pega e que ele traz. Então, quantas aprendizagens estão acontecendo aí? E se a gente não olha para as ações que o bebê está fazendo, né? Se a gente fica numa postura do adulto do que o bebê deveria fazer e não do que o bebê faz, eu não consigo valorizar esse brincar. Né, que está sendo tão rico ali, tão rico de experiências, tão rico de aprendizagens, né, e aprendizagens em todos os sentidos. Eu tenho uma aprendizagem motora, né, que é eu poder experimentar movimentos e posturas para me relacionar com os objetos, para pegar, para manusear, para lançar. Eu tenho uma aprendizagem cognitiva acontecendo, porque, por exemplo, um bebezinho que quer pegar uma argola que está distante dele, ele vai ativar esquemas de ação internos diferente de um outro bebê que talvez queira a mesma coisa. Então eu tenho um problema ali para resolver, eu quero pegar aquela argola. Então quais são os esquemas de ação que eu tenho que eu vou ativar para poder resolver esse problema? Né? E tem também uma aprendizagem aí que é subjetiva. O jeito que um bebê constrói a sua aprendizagem para pegar essa argola, por exemplo, é diferente do outro que vai fazer um outro percurso, uma outra aprendizagem
para conseguir pegar, no caso aí, o mesmo objeto. Né? Então, Sim. a ideia desse brincar livre é deixar mesmo o bebê poder construir as suas ações por si só, com um adulto atento, presente, que vá considerar esse ambiente e esses objetos intencionais para oferecer para o bebê. E aí, diante de tudo isso, a gente vai vendo que dentro dessas ações de brincar, a gente tem dimensões desse brincar. Né? Existem categorias aí que os bebês acabam vivenciando nessas explorações. Né? Tudo é uma exploração. O brincar da criança pequena, né, especialmente na primeiríssima infância, é um brincar que está fundamentado na exploração. Então, ao explorar, o que o bebê faz? Ele começa ações de encaixar. E aí, aquela hora que ele fica colocando as coisas dentro, umas das outras, tirando, e vai tentando, e vai experimentando. Depois disso, o bebê entra numa ação aí de coletar coisas. Né? Então, depois de ter experimentado muito encaixar, ele começa a recolher objetos, ele começa a recolher as coisas, começa a coletar. Né? Nesse processo aí de coletar os objetos, ele começa a iniciar critérios de seleção, né? Que daí a gente vai entrar numa outra fase, que são as coleções, que é aquele bebê, por exemplo, que no parque quer pegar todas as pedrinhas e trazer para si. Né? Ele já elegeu um critério de seleção aí para poder brincar com esses materiais. Então, o que a gente vai oferecer nessa fase? A gente vai oferecer os blocos de madeira, a gente vai oferecer elementos da natureza, né, coisas em quantidade para que ele possa experimentar essa ação aí de colecionar coisas. Né? Quando eu penso nos encaixes também, só voltando aí um pouquinho, quais objetos eu ofereço? Coisas que cabem dentro, coisas que contêm. Né? Então, bacias, cestos, baldes, todas essas coisas que o bebê pode experimentar, o tirar e pôr, derruba, coloca várias vezes. Panelas, E, por fim, né? Justifica tanto exatamente. interesse, né? Das panelas, né? Exatamente. E aí, pensando, né, Selma, assim, nas panelas, isso também tem um significado que é muito subjetivo, né? Porque, assim, quem é que mexe com essas panelas? Por que os bebês querem tanto ir lá brincar na cozinha, abrir as portas do armário e mexer nos potes e nos objetos, né? Tem uma figura aí importantíssima que ele vê, tem uma carga emocional forte aí que está vinculada a essa ação, né? Do porquê querer esses objetos, né? E aí a gente chega nas construções, que é quando os bebês, quando a gente começa a ver aquelas ações de empilhar, de enfileirar, de ordenar as peças. Então o bebê já está começando aí nesse processo de construir as coisas. Né? Então esse brincar, todo esse percurso aí de brincar foi sendo construído lá no comecinho, numa exploração com as mãos e que foi se refinando, foi se aperfeiçoando, até passar por todas essas categorias do brincar que a gente chama. Né? Que quando a gente olha para as ações dos bebês brincando, a gente vê todas essas categorias de brincar. Encaixe, as coletas, as coleções, as construções. Vamos repetir então. O encaixe, a coleta, as coleções e as construções. Exatamente, certo? Exatamente. Muito interessante o que a gente estava conversando na nossa reunião, né, prévia, né, Valéria? Uhum. Porque, assim, você traz todo esse contexto interessantíssimo a respeito dos bebês. E eu não sou professora de bebês, mas eu sou professora de crianças bem pequenas. E a grande maioria delas tem a experiência de brincar com os objetos heurísticos ou material não estruturado na escola, né? Tá. Não conheceram, né, essa experiência anteriormente. E o que eu observo, né, que eu contei para você, o que eu observo nas crianças ao se deparar pelas primeiras vezes, né? E isso elas já têm 2 anos e meio, 3 anos. Uhum. Né? Até com crianças de 4 anos eu observei o mesmo processo.
é igualzinho. Primeiro elas fazem os encaixes, depois elas fazem as coletas, depois as coleções e depois elas partem para as construções. Então é Ah, muito interessante essa. Não é linear isso, né? Não é claro. uma Não é um passo a passo, categorização né? linear, não é passo a passo, mas é interessantíssimo observar como a exploração dela se dá desse jeito. As crianças começam realmente empilhando. Quando elas descobrem que aqueles materiais, né, isso com 3, 4 anos, é possível fazer isso, digo, na minha experiência com crianças de 3, 4 anos, né? Não que as crianças de 3, 4 anos façam isso, não é isso. A minha experiência em sala de aula, né, no chão da sala, com os materiais não estruturados, me permitiu ver que as crianças também fizeram o mesmo trajeto de pesquisa, né? Exato. E é muito interessante esse refinamento, porque no Uhum, começo, muitas crianças não descobrem esse potencial de brincar com o material, porque com 3 ou 4 anos já estão muito acostumados a brincar com material industrializados, né? Os brinquedos exato. são outros. Uhum. E quando a gente, professor, traz isso, né? Eu já tive aluno, por exemplo, que falou, mas não dá para brincar com isso. Isso não é brinquedo, Ah, né? E quando eles descobriram, né? Ele especialmente descobriu a potência que tinha naqueles objetos e o quanto era prazeroso para eles empilhar, explorar, colecionar, enfim, construir, era uma das crianças que mais se destacavam assim nessa exploração, né? É lindo observar esse trajeto que sabe, eles fazem, né? eu penso assim, Selma, a gente, enquanto educador, né, a gente tem a função de oferecer coisas para as crianças que sejam diferentes das que elas estão acostumadas na vida, né? Assim, os brinquedos estão aí, a gente vive numa cultura onde as crianças têm uma infinidade grande de brinquedos que acendem, que pula, que roda, que gira, que fazem tudo por elas, né? Mas enquanto educadores, é nossa função oferecer objetos, né, que vão se tornar brinquedos pela ação da própria criança, mas que favoreçam um brincar espontâneo, um brincar criativo, um brincar autoral, né? Que a criança Isso mesmo. possa colocar ali toda a sua essência de brincar naquele material. Porque veja bem, esses brinquedos industrializados que existem, ok, eles distraem as crianças, a criança ali fica até um certo tempo brincando com eles, mas cadê a ação, né? Cadê a autoria, cadê o protagonismo que a gente fala tanto nesse brincar? É aquela história, né? Ganhou um brinquedo tão legal, mas prefere brincar com a caixa. Sim, com Tem tanta certeza. coisa para Cai brincar, mas abre o armário da cozinha e vai lá pegar os potes e vai lá pegar as panelas. Né? Então, quando a gente pensa num espaço de brincar, quando a gente pensa num ambiente, qual é a potência desses objetos para favorecer uma ação de fato criativa, espontânea e autoral das crianças e dos bebês? Por isso que é tão importante nosso olhar para isso, né, Valéria? Uhum, O olhar do adulto, né, para isso, aprender sobre isso, saber que isso existe, né, que é necessário realmente fazer uma boa seleção desse material para oferecê-los, né, com intencionalidade, né? Ai, tá travando, minha amiga. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Vamos chamar a Valéria de novo. Ela caiu a conexão, vou chamar de novo, tá bom, pessoal? Já chamei. Não podemos ficar sem ela. Temos que aprender bastante coisa ainda. Deu? Travou um pouquinho. Ah, que Deu, bom, eu mas tô de volta. a gente não perdeu. Isso, Eu estava te ouvindo. sim. Então, pode dar continuidade agora na sua fala. Não vou te interromper mais. Já são 6h15, olha só como passa rápido. Já? Então a gente pode Já. abrir, né, para as perguntas? Vamos ver se tem aqui. Ah lá, os pessoal falando da pesquisa são as mãos, os primeiros brinquedos. Pessoal, quem tem alguma pergunta para
Valéria, olha o pessoal do Maranhão aqui, que coisa linda. A Silvinha, a Mari tá aqui, Ana Maria, Reinaldo, Hum. Elaine, Mônica. Quem quer fazer alguma pergunta para a Valéria? Muito esclarecedora essa live. A Elô tá babando na sua live, ela que ama os Ai, bebês. a Elô também gosta muito dos bebês, né? Eu tô vendo a Ah, Thaís, a Ismael, Isnaela aí. Thaís, isso. Gente querida da sua parte, olha lá. Olha lá, ela estava doida para sair comentando feito louca. A Alguém, gente tira o comentário só pela conexão, pessoal. Ah, que pena. alguém fez alguma pergunta sobre a comunicação. Passou aqui, eu li Deixa eu rapidinho. voltar. Ah, é. Fa- Qual o maior desafio com a comunicação com os bebês? A Bárbara Alves perguntou. Maior desafio na comunicação com os bebês, eu diria que é não falar com eles de uma forma infantilizada. Se a gente Hum, adulto entende, considera o bebê como um ser inteiro, potente, capaz, autônomo, eu vou conversar com esse bebê da mesma forma respeitosa, carinhosa e educada como eu converso com as outras pessoas, né? Então acho que claro que a gente se encanta com os bebês, eu também sou muito encantada e muito apaixonada com os bebês, mas a forma de me relacionar com eles nunca é uma forma infantilizada, né? O tom da voz, a gente cuidar daquela ideia dos diminutivos o tempo todo, de fazer uma voz infantilizada, né? Se eu considero esse bebê uma pessoa potente, capaz, eu vou conversar com ele da mesma forma como eu converso com todas as pessoas. E mais do que isso, eu vou considerá-lo em todas as ações que eu vou ter com ele. Então, aquela ideia assim, de quando eu vou trocar um bebê, eu conto para ele o que eu vou fazer. Você tá de cocô, eu vou trocar sua fralda, vou deitar você aqui. E nesse processo aí, que também é algo que Pickler traz pra gente, o como que a gente entende essa relação privilegiada com o bebê, né? É de como eu vou estabelecer essa participação do bebê na hora dos cuidados. Né? Então, claro sim. que a princípio, a hora que eu disser, eu vou colocar a sua calça, né? Me dá a perninha. A princípio, o bebê não vai fazer isso. Mas conforme o tempo for passando e esse bebê for entendendo que ele é convidado a participar das suas próprias ações, ele vai começar a responder a isso. Né? Então, é conversar e tratar o bebê do jeito mais humano possível que a gente conseguir. Sim, Voz como diz aqui calma, a Bárbara, gestos os bebês são sensíveis. pessoas, né? É, isso mesmo. Tem uma pessoa que perguntou, duas pessoas, a Mari e a outra colega, falou para você falar um pouquinho sobre o brincar heurístico. Tá. A Rita está falando assim: em tempo de pandemia, oferecer brincares com objetos não estruturados, desculpe, é Imagina. maravilhoso, mas os pais acabam não brincando por não gostarem da forma dos objetos. É isso mesmo, Rita. E é um grande convencimento nosso do educador para com os pais, né, para entender a potência do material não estruturado com as crianças, né? Porque a gente tem um antigo olhar sobre o material não estruturado na dimensão da palavra sucata, e a sucata vem sempre trazendo no bojo um significado de algo inservível, né? Que é depositário, ninguém precisa mais. E isso Exato. tem que ser, né? A gente tem que quebrar com Ressignificar. esse paradigma, ressignificar, exatamente. E- E aí a gente consegue. É um trabalho dia a dia, né? Com os professores na escola que fazem esse trabalho, né? Imagino você também nas famílias que você atende, né, Valéria? Deve fazer a Não, mesma coisa. exatamente. E isso, Selma, Para é isso, assim né? uma grande surpresa, né, para as famílias, principalmente assim nas primeiras vezes, quando eu chego na casa para montar o espaço ali de brincar com os bebês e eu tiro das sacolas coisas como rolos,
ah, caixas, argolas, copos, né? E aí, às vezes, causa, sim, um estranhamento, logo a princípio, mas depois eu explico para essa mãe, para essa família, qual é a funcionalidade desses materiais e vou mostrando para ela quais são as construções que o bebê está fazendo nessas ações de brincar, né? O quanto ele está envolvido ali nessa ação de brincar, porque é algo que ele está podendo atuar de fato, né? Colocar ali a sua imaginação, colocar ali a sua ação, né? Então, a gente precisa ressignificar que materiais são esses, né? Deixar um pouco essa ideia da sucata no sentido pejorativo da coisa, mas ressignificar esses objetos. Você tinha me dito para falar do brincar heurístico, né? Tem mais uma pergunta aqui da Mirella, minha prima querida, mãe do Pedro e da Maiara. Ela pediu exemplo de materiais para bebê começando a andar e que está na fase de encaixar, pôr e tirar. Os bebês que estão começando a andar e que provavelmente, né, estão aí se aventurando nos encaixes com as coisas. Isso. Então a gente vai pensar em potes de diferentes tamanhos, com tampas aí diferentes e objetos que possam caber dentro desses potes, né? Tenho também as caixas que a gente pode fazer furos nelas e colocar rolos para o bebê encaixar e tirar várias vezes, abrir e fechar, também é uma possibilidade para esse bebê que está nessa fase aí de encaixe. Tudo que for recipiente, receptáculos, né, com bocas, né, maiores e menores e uma diversidade de objetos para que ele vá experimentando mesmo. O que cabe, o que não cabe, e depois abre, tira tudo e começa de novo. Porque os bebês vão fazer isso, as crianças pequenas vão fazer isso inúmeras vezes. Elas vão experimentar várias vezes a mesma ação. E é importante que a gente deixe. E é legal também que esses brinquedos estejam em diferentes alturas, vou dizer assim, né? Para que essa criança possa fazer esse encaixe sentadinho, um pouquinho de pé, né? Para esse que já está andando, eu acho que poderia ser Que já está começando a conquistar. Exatamente. Isso, a marcha, né? Exatamente. Então, não só no chão, mas também colocar. Eu me lembro de uma creche que eu fui, que tinha pendurado, né, como um móvel, era uma caixa grande, e na caixa tinha 4 furos. E ele ficava na altura dos bebês, né? Aquela caixa ficava na altura dos bebês. E ela vazava. Então, as crianças colocavam as bolinhas, os objetos, as bonequinhas, caía no chão, pegava de novo. Então, assim, é a mesma possibilidade, mas com outro exercício motor, né? Com outra necessidade motora. Porque são as crianças que já dão conta de ficar em pé, né? Que já conquistaram a verticalidade. Isso. E aí tem mais gente perguntando do heurístico. Tá. Então vamos falar rapidinho sobre o brincar heurístico. O brincar heurístico é... Tá bom. Vamos falar outro dia, né? Marcar outra live sobre heurística. Tá. O brincar heurístico, ele é uma abordagem também de trabalho com a primeiríssima infância. E aí, qual é a ideia do heurístico, né? Heurístico é uma brincadeira de explorar e descobrir. Então, por isso que ela se relaciona muito com o brincar livre, por isso que ela dialoga muito, porque quando eu ofereço propostas de brincar heurístico para as crianças pequenas, eu estou favorecendo uma necessidade que é da criança pequena de explorar e descobrir por si só as coisas. Acho que basicamente, né, a gente tem pouquinho tempo, você falou resumidamente, só para entender o que é esse brincar heurístico, a essência dele é essa, né? É propiciar situações e propostas, que daí existem algumas modalidades de brincar heurístico para que eu ofereça para as crianças em determinadas fases, né? Mas que propiciam essa ação, o descobrir por si só. É uma brincadeira de explorar e descobrir. Eu vou dar um curso sobre o brincar heurístico na segunda-feira. Então, se alguém tiver mais interesse sobre esse brincar heurístico,
pode me mandar uma mensagem e aí eu explico melhor. Porque outro dia a gente faz uma outra live para conversar especificamente Isso. sobre Vamos as falar. modalidades do brincar heurístico. Isso. E é muito legal a gente falar uma coisa que geralmente perguntam para mim, Valéria. Não sei se você já ouviu isso. Muita gente pergunta, mas escuta, esse brincar heurístico tem a ver com religião? Tem a ver, porque as pessoas elas se referem ao holístico, né? Então Tá, já respondi várias pessoas a esse respeito. Brincar heurístico, a palavra heurístico, ela vem da eureka. Eureka exato. que tem o significado da descoberta. Então não tem ligação com o holístico, né, Valéria? Exatamente. Exatamente. O ato de descobrir por si só, uma brincadeira de descobrir e explorar. Né? E para que eu favoreça uma brincadeira de descobrir e explorar, eu preciso oferecer elementos, materiais, objetos e um espaço que tem uma série aí de critérios para a organização dessas modalidades, para que a criança possa vivenciar essas descobertas e essas explorações. Tem bastante perguntas. Eu vou solicitar para vocês, amigos, seguidores, que podem mandar essas perguntas para a Valéria, lá no Sim. Interarte Baby, no direct. Ela responde, ela é muito acessível, ela é uma querida. E aproveitem a oportunidade aí para fazer o curso com ela. Né? Logo, logo a gente também vai falar um pouco mais sobre a proposta do heurístico, dessa materialidade. Também é tema que eu gosto demais, né? De falar, de estudar, de brincar com as crianças. Então, a Mari que está aqui já viu muitas vezes a gente brincando lá, né, Mari? Já sentou comigo no chão para brincar, né? De material não estruturado. Então, assim, quem gosta, ama, né, Valéria? Não tem Exato. como, né? É, É muito eu lindo. sinto assim, que a partir do momento que a gente entende essa abordagem, né, essas duas abordagens, a do brincar livre e a do brincar heurístico, a gente se aproxima de um jeito tão diferente das crianças e das ações, né, das crianças, que daí tudo faz mais sentido, né? Tudo que elas fazem, a gente tem um olhar que faz toda a diferença. Né? A gente Isso realmente mesmo. consegue ver que o quão autônomas os bebês são, as crianças são, né? Desde muito cedo. Quão capazes elas são também, né? Que Exatamente. lindeza, né? De explorações. Valéria, a gente já tem que ir se despedindo. Pessoal, não esqueça, Ah, faça essas perguntas lá no direct, ela vai responder, tá bom? Não desistam não de saber todas essas coisas bonitas que vocês estão perguntando. Ela responde sim, pode tá bom? mandar, sim, Valéria, por muito favor. obrigada. Ah, eu que te Fico muito agradeço feliz muito, que você Selma. tenha participado conosco. Uma hora é muito pouco para falar de tanta coisa linda que você Exa sabe, que você pratica, né? O trabalho dela é lindíssimo, gente, né? Um trabalho domiciliar, né? Com muito respeito ao bebê, aquela família. É lindo mesmo. Então, merecidamente, é, temos que valorizar, né? E desejar muito sucesso aí ao trabalho da Ai, Valéria, né? Selma, eu te agradeço muito. A jornada tá linda, foi linda, acompanhei tudo. Vou acompanhar até o Muita gente linda. final e quero te agradecer demais o convite. Foi um prazer estar aqui e todo mundo que tiver pergunta, fique bem à vontade para mandar. Escreve para mim e eu respondo com o maior prazer. Então, em Tá meu nome e da bom? Elô, muito obrigada, Valéria. Um Obrigada, pessoal, por beijo. vocês estarem aqui. Um beijo para todos. Vou deixar por último aqui, quem quiser, tirei os comentários, quem quiser por último, para tirar a foto, né? Tão Ah, comum aí que todo mundo gosta, né? De tirar. que bom. Então, muito Obrigada, obrigada, Selma. Valéria. Boa Obrigada, noite para pessoal. você. Boa noite para todo mundo que esteve com a gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.